No vídeo de hoje viemos trazer uma comparação entre duas soundbar recém-lançadas pela TCL. Aqui eu tenho a S55H, um modelo de 2.1 canais de preço mais acessível. E aqui a gente tem a Q65H, que promete entregar um resultado superior com 5.1 canais, que chega para brigar na categoria de barras intermediárias. E o motivo de eu estar fazendo essa comparação, que num primeiro momento pode parecer um pouco estranha por se tratarem de modelos de faixa de preço diferentes, é poder passar para vocês todas as diferenças práticas que eu encontrei entre elas, para ver qual faz mais sentido para você. Até porque, embora eu já possa adiantar que sim, a Q65H é um aparelho superior de forma geral, dependendo das suas necessidades e da faixa de preço que você pretende investir na compra, não necessariamente você precisa descartar o modelo mais barato. E vale reforçar que nesse vídeo eu vou focar mais em contar as diferenças que eu encontrei, mas pretendemos trazer ainda uma análise completa de cada uma delas, trazendo todas as suas informações individuais e as suas especificações. Vale a pena dar uma olhada no canal, porque dependendo de quando vocês estiverem assistindo a esse vídeo, pode ser que a gente já tenha publicado essas outras duas análises completas. E se curtirem o vídeo, não esqueçam de deixar seu like e comentário, porque o apoio de vocês é muito importante aqui para o canal. E sem enrolar mais, vamos começar o vídeo falando sobre o que eu acredito que vocês mais têm curiosidade de saber, que é em relação à qualidade de som. Começando pela potência, a S55H informa ter 220 watts RMS, enquanto a Q65H informa ter 580 watts ao todo. Só que aqui testando ao vivo, eu tenho que admitir que eu não senti uma diferença tão grande como as especificações prometem, especialmente na questão do volume, que é algo que a gente acaba associando ali à potência. Tinham momentos que a gente sentiu uma grande vantagem para a Q65H, mas em alguns outros momentos parecia que essa diferença já não era assim tão grande. E eu tenho uma teoria de por que isso aconteceu. O que eu percebi é que a TCL deu uma forçadinha a mais nos agudos e médios da S55H, e em conteúdos com mais agudos era justamente quando parecia que dava essa sensação de diminuída na diferença de volume entre elas. O que em tese poderia ser considerado algo bom, mas que na prática também trouxe um pequeno efeito negativo. Tinham certos momentos que a gente percebia que os agudos estavam um pouco exagerados e se sobressaindo um pouco ali em relação às outras frequências, deixando o áudio um pouco menos equalizado. Mas isso não é uma prática só da TCL, parece que é quase uma unanimidade nesses soundbars mais acessíveis de 2.1 canais, que os agudos são forçados para dar uma impressão de maior potência para a barra. Sobre a quantidade de canais também temos uma diferença importante aqui. Na S55H temos apenas 2.1 canais. Esse 2 significa que os sons são separados apenas em esquerda e direita, e o ponto 1 é referente ao canal do subwoofer para os graves. Já no modelo mais caro, temos 5.1 canais, então além desses dois canais que eu já comentei, ele traz ainda também um canal central, mais direcionado para as vozes, e tem mais dois canais traseiros separados entre esquerda e direita para simular esses sons que vêm de trás. Em outras palavras mais simples, o som da Q65H consegue ser mais imersivo, passando uma sensação maior de efeito surround. Quando a gente assiste a um filme, por exemplo, a gente sente melhor de onde estão vindo todos os sons, o que deixa a gente bem mais envolvido pelo conteúdo. E vale aqui aproveitar e falar sobre o canal central, direcionado para as vozes, que também trouxe um resultado superior no que se refere aos diálogos na Q65H, que ficaram mais destacados e definidos. E embora nos dois modelos seja informada a compatibilidade com o padrão Dolby Atmos, é importante reforçar que nenhuma delas tem canais superiores para saída de som, então não vamos ter a máxima imersão desse recurso em nenhum dos dois modelos. Entre as duas, por ter mais saídas de som frontais, a Q65H vai ser superior, enquanto a S55H tem um som Dolby Atmos totalmente virtualizado. Tell me you're not some crazy fans. How are you doing that? Welcome to the most dangerous planet in the universe, where everything is trying to kill you. Agora, antes de continuar o vídeo, só queria deixar uma dica para vocês, especialmente para quem está pensando em comprar uma soundbar em breve. Nós aqui no canal temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde avisamos sempre que aparece um modelo com um preço bom, além de promoções de TVs, celulares e eletrônicos no geral. A gente monitora os preços o ano inteiro e só envia quando realmente está valendo a pena lá no grupo. Para acessar, é só clicar no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. E continuando
Continuando o vídeo, podemos falar sobre os graves. E nessa parte eu nem vou precisar me alongar muito, porque nesse sentido, a Q65H levou uma grande vantagem. O seu subwoofer sem fio é maior e mais potente, e isso trouxe resultados bem perceptíveis na prática, porque o som dela tem graves mais presentes e robustos. Sabe uma cena de ação que tem uma grande explosão? Na Q65H, a sensação dessa explosão era muito mais real aqui no ambiente, porque o subwoofer chegava até a tremer um pouco das coisas no ambiente. Caso você opte por comprar a S55H, a minha dica é que você coloque os graves no máximo para usar o máximo da capacidade do seu pequeno subwoofer. Temos um botão exclusivo no controle remoto para fazer esse ajuste, inclusive. Com isso, os graves ganham um pouco mais de presença e isso até deixa o som um pouco mais equalizado, porque indiretamente acaba tirando um pouco da força daqueles agudos mais exagerados que apareciam em alguns momentos que eu comentei para vocês antes. E como a gente tem essa opção de ajustar ali a potência dos graves nos dois modelos, só por curiosidade eu resolvi fazer um teste aqui. Eu coloquei os graves da S55 no máximo e da Q65 no mínimo, e mesmo assim os graves continuavam mais impactantes no modelo mais caro, mesmo na potência mínima. Com isso, a gente já consegue ter uma ideia melhor de quão potente ela é para sua categoria. Agora, o que eu achei estranho aqui durante os meus testes é que no modelo mais barato a gente tem vários níveis de equalização dos graves, enquanto na Q65H temos apenas 3 níveis, que são o baixo, normal ou alto. Eu acredito que esse ajuste mais preciso deveria estar no modelo mais caro. Inclusive, outras equalizações também são dessa forma. A gente tem várias opções, vários níveis aqui, e aqui os níveis são mais limitados, geralmente apenas em baixo, médio ou alto. E sobre os modos de som presentes aqui, ambas possuem os mesmos 6 modos, que são o padrão, filme, música, voz, jogos e esporte. O que me chamou a atenção aqui foi como os áudios mudam bastante a depender do modo que a gente escolhe. Geralmente nas outras fabricantes, esses ajustes são bem mais sutis. Aqui nessas duas barras, alguns modos fortalecem os graves, outros destacam mais as vozes e outros reforçam os efeitos surround. Vale a pena testar todos esses 6 modos e ver qual te agrada mais. Além disso, um outro recurso que dá para ativar em ambas é o modo Night, que é bem interessante se você quer usar a barra e não quer incomodar quem está no quarto ao lado, porque esse recurso em específico desabilita aquelas frequências que reverberam mais e se espalham ali pelo ambiente. E em relação às conexões, ambas contam com Bluetooth, HDMI ARC, cabo óptico e USB. A diferença fica por conta que na S55H a gente tem uma porta auxiliar do tipo P12 extra, enquanto na Q65H a gente tem uma segunda porta HDMI, que permite conectar um dispositivo externo como um notebook ou videogame diretamente aqui na barra. E ambas aqui também são compatíveis com uma tecnologia da TCL que permite manter o som dos alto-falantes internos da TV TCL tocando em sincronia com os alto-falantes da barra. Porém, vale dizer que as TVs compatíveis ainda são bem restritas, mas é provável que no futuro chegue pelo menos para os modelos de TVs mais recentes por meio ali de atualizações. Nas TVs que eu testei aqui, que foram a C6K e C7K da TCL, ambas de 65 polegadas, e nenhuma delas funcionou até o momento esse recurso de sincronia sonora. A única integração que está funcionando atualmente é que caso sua TV seja da TCL, algumas configurações da barra a gente consegue fazer diretamente pelo menu da TV, o que ao meu ver facilita bastante. E sobre o design, o que mais chama atenção são as dimensões bem maiores da Q65H, que por si só passam um ar de produto mais premium ao produto. E não fica só nisso, a sua construção e seu visual com acabamento em tecido aqui na frente reforçam que ela é um aparelho superior. Em outras palavras, é só bater o olho para saber qual das duas é o modelo mais caro. Temos ainda aqui algumas diferenças mais práticas. Enquanto na S55H temos apenas algumas luzes aqui na parte superior que piscam de formas diferentes e uma voz que fala alguns comandos ali quando a gente está fazendo, no outro modelo aqui, a gente tem um display frontal que facilita a navegação, porque a gente vê nessa telinha tudo o que está acontecendo. Esse display, além de mostrar ali quando a gente está aumentando ou diminuindo o volume, por exemplo, ela mostra os padrões de áudio que estão tocando, como quando algum conteúdo tem Dolby Atmos reconhecido pela barra. E caso você se incomode com as luzes aqui em cima da barra ou então no display frontal,
Nos dois modelos dá para ajustar a intensidade da luz, mas não tem a opção de desligá-las. E os botões também mudam aqui em cima da barra. Enquanto em uma a gente tem botões sensíveis ao toque, na outra eles são botões clicáveis de verdade. E talvez esse seja o único detalhe que foge um pouco da lógica, porque os botões sensíveis ao toque, ao meu ver, passam um ar de mais modernidade. Ambas vêm ainda na caixa com suporte para pendurar as barras na parede ou no painel. Como vocês podem reparar, o suporte do modelo mais caro também é um pouco mais robusto. Caso pretendam deixá-las em cima de um rack, ambas têm pezinhos emborrachados para deixá-las bem fixas aqui em cima da bancada. No subwoofer, além da diferença de tamanho e formato, um detalhe interessante é que numa os sons são direcionados para a parte de baixo, enquanto aqui no outro modelo eles são direcionados para trás. E antes de trazer as minhas conclusões sobre qual desses dois modelos eu preferi, queria avisar que na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para a compra dos dois modelos nos sites com os melhores preços no momento. Mas se você não pretende comprar ainda, só lembrando o nosso grupo de ofertas exclusivo no WhatsApp. A gente monitora os preços delas durante o ano todo e sempre que aparece alguma promoção, nós vamos te avisar por lá, além de desconto de outros produtos interessantes. O link para entrar no grupo vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Mas agora resumindo, se eu fosse escolher um vencedor para essa comparação, podemos dizer que não tivemos grandes surpresas. O modelo mais caro, que é o Q65H, justificou a sua diferença de preço, entregando um som mais refinado, imersivo e com graves bem mais presentes. Então, de forma geral, se eu tivesse condição de escolher entre um dos dois modelos, eu com certeza iria optar aqui por esse modelo. Mas isso também não significa que a S55 seja ruim, muito pelo contrário. Pela sua faixa de preço, eu gostei do resultado que ela nos entrega. Então, a depender do que você busca, se pretende economizar o máximo possível ou vai usá-la num ambiente não muito grande, ela pode sim fazer sentido. Até porque se a gente fosse comparar ela contra algum modelo concorrente na mesma faixa de preço, eu acredito que ela vai sim levar algumas vantagens. Inclusive, se vocês quiserem uma comparação com alguma outra marca ou modelo, ou querem que a gente traga alguma soundbar que ainda não testamos aqui no canal, é só pedir pra gente aqui no campo de comentários. Estamos sempre de olho nos vídeos que vocês mais nos pedem e tentamos agilizar esses conteúdos. Enfim, o vídeo seria esse. Se curtiu, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos e não deixe de acessar o nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima!